Olá pessoal, bom dia, boa tarde ou boa noite, depende do horário que você está vendo este vídeo. Hoje nós vamos falar de um tema de guarda de crianças, de filhos menores. É um tema que chega bastante ao meu conhecimento, essas dúvidas. É o seguinte, doutora, quando que meu filho pode escolher com quem ele quer ficar? Com a mãe ou com o pai? Ele pode escolher? Bom, vamos lá. Vou falar para vocês como que a justiça pensa. Nós sabemos que uma criança, né, obviamente não sei qual é a idade da sua, não tem muito maturidade emocional ou até experiência de vida para saber o que é melhor para ela. Por isso que os adultos, os responsáveis, tomam as decisões para a criança, em favor desta, tendo como base o que é melhor para ela. Pensem comigo, se uma criança pudesse resolver se quer ou não ir para a escola, ou ficar jogando futebol, ou ficar na internet, ou ficar vendo desenhos o dia todo, o que a criança resolveria? Acho que é simples, né? Vocês conseguem me responder. Então, por esta questão, a gente já consegue vislumbrar o restante. A criança, ela sempre vai procurar algo para o bem-estar dela imediato. Ela sempre vai querer algo que seja mais confortável para ela. Mas não que necessariamente faça bem a ela, especialmente quando a gente fala de longo prazo. A criança quer a satisfação dos seus desejos aqui e agora, o que a deixa feliz. Ainda que muitas coisas que pode ser que não a deixe feliz, como ir para a escola todos os dias, levantar cedinho, tomar banho, ainda que a longo prazo isso venha a ter um reflexo muito positivo. Mas que ela não vê, porque ela não tem as experiências de vida que nós temos, né? Muitas vezes eu já me deparei com algumas pessoas que me disseram assim: caramba, como eu queria voltar atrás, se eu tivesse estudado mais, hoje eu não estaria como eu estou. A criança, ela não tem essa percepção, pessoal, certo? Então a criança, ela não consegue decidir o que é melhor para ela, especialmente quando a gente diz dentro de um processo, ok? Então a criança, ela não vai poder chegar para o juiz e falar assim: olha, juiz, eu quero ficar com o papai ou com a mamãe. Não, ela não pode. Claro, dependendo da idade da criança, e aí eu vou estabelecer a idade que o judiciário, ele diz que com 12 anos de idade, a criança, ela tem este poder de se manifestar de uma forma mais incisiva. Então, ela pode dizer, dentro do processo, muitas vezes por intermédio de oficiais, técnicos, psicólogos, assistentes sociais, ela pode dizer que ela gostaria de ficar com o pai ou com a mãe por este ou por aquele motivo. Ela vai poder manifestar a vontade dela, claro, mas não é decisório, não é a vontade desta criança que vai determinar com quem ela vai morar, ok? Então é importante que vocês tenham essa distinção. Ah, a criança opina? Algumas vezes pessoas me dizem assim: mas doutora, a minha vizinha, ela perdeu a guarda do filho porque o filho disse que queria morar com o avô. Sim, acontece. Mas não foi porque a criança escolheu, pessoal. É importante que vocês tenham isso em mente. Não foi escolha da criança. O juiz, muitas vezes, ele analisa toda a situação, todo o contexto, e ele vai olhar de forma a ver o interesse do menor. Ele não vai ver com este olhar emocionado que nós olhamos. Ele vai ver com um olhar do que de fato é o melhor para aquela criança. E algumas vezes, quando a criança ela manifesta o desejo de morar com o adulto XYZ, seja o pai ou seja o avô, se o juiz ele chegar à conclusão que a criança está manifestando o desejo e que aquilo de fato é bom para a criança, é melhor do que a criança estar com a mãe ou com o pai, sim,
o juiz ele pode dar a guarda da criança para outra pessoa, para o pai, para a mãe, enfim. Então, é importante que vocês tenham isso em mente, que não é a criança que decidiu, é o juiz que analisou e ele ponderou que aquele guardião específico, o qual, por coincidência, a criança manifestou a vontade de residir com ele, é o mais apto a cuidar daquela criança, a ser o responsável por ela, ok? Então, por exemplo, se você, pai, tem um filho ou mãe que não está sob a sua guarda, e a criança já disse, já manifestou, você vê o contexto de vida da criança, a criança não está sendo bem cuidada, o outro guardião não está zelando pela criança como deveria, e essa criança manifestou o desejo de residir com você. Quando essa criança tiver 12 anos, você consegue ir até o judiciário, dizer dentro do processo que esta criança ela quer residir com você, seu advogado que te representará, ele pedirá sessões técnicas, peritos, assistentes sociais, psicólogos, farão uma análise, conversarão com a criança, extrairão aí, principalmente, o real objetivo. Porque assim, né, pessoal, vamos falar uma outra coisa aqui também, né, nesse vídeo. Infelizmente, tem alguns que não detêm a guarda da criança, que às vezes querem deter a guarda da criança para não pagar pensão. E, infelizmente, manipulam a criança para que a criança diga que quer residir com ele. Por isso, a simples vontade, a declaração da criança não é o suficiente, porque o juiz ele irá observar o que está por trás daquele pedido, o que está por trás daquele eventual desejo da criança de residir com aquela outra pessoa que não seu guardião, certo? Então, é importante a gente declarar que não é assim. Se você não quer mais pagar pensão e chegou à conclusão de que vou pedir a guarda, assim, eu não preciso pagar pensão. E se eu convencer a criança a morar comigo, vida feliz, vai dar tudo certo. Não, não é assim, ok? O convencimento não é da criança. O convencimento precisa ser do judiciário. Você precisa convencer de que você realmente é mais qualificado para cuidar da criança do que o guardião atual, ok? Porque infelizmente a gente sabe que existem pessoas muito mal intencionadas que não querem ver o bem-estar da criança, mas é uma picuinha, é uma briga e a pessoa quer aí a guarda justamente para não ter que pagar a pensão para alguém, certo? Agora, se o seu caso é outro, se a criança realmente não quer ficar com aquele guardião, às vezes muitas vezes nós temos situações de novas famílias, de maus tratos, infelizmente, negligência, e a criança, ela quer estar com outro guardião, porque com outro guardião, que na verdade não é o guardião, perdão, né? Com o outro aí, progenitor, ela é melhor cuidada, ela tem maior atenção, ela não sofre maus tratos, comprovando isso com a idade da criança, a partir dos 12 anos, em que ela tem uma maturidade maior de se expressar. Então, unindo estes dois fatores, é possível entrar com processo pedindo aí a alteração da guarda, ok? A criança ela já vai ser analisada sobre outras perspectivas a partir dos 12 anos. Ela já vai ser melhor ouvida. Por quê? Porque uma criança, quando ela é muito pequenininha, ela pode ser facilmente manipulada. E uma criança com 12 anos, os nossos técnicos judiciais, eles conseguem extrair, né? Na maioria das vezes, claro, eles conseguem extrair mais qual é a essência, qual é o motivo. A criança sendo motivada a dizer que ela quer trocar de guardião, por quê? A partir dos 12 anos ela se expressa mais. Agora imagine você, uma criança de 3 anos, né? Como que essa criança vai conseguir relatar, vai conseguir dizer, até mesmo muitas vezes a manipulação é do guardião, aquele que está maltratando, diz a criança para não dizer que não quer morar com ela, né? E os peritos técnicos, eles não conseguem extrair de uma criança pequenininha, eles não conseguem auferir com maior qualidade, com maior confiabilidade os sentimentos daquela criança pequenininha. É mais difícil a justiça ela entender essa questão. Agora, quando a criança está maior, a conversa é diferente, dá para se extrair. E o judiciário chegou à conclusão que esses
12 anos de idade é o tempo em que consegue-se começar a extrair essas informações mais precisas da criança, ok? Então, se você tem um filho que passa por qualquer situação ou de maus tratos, ou que você acha que não está sendo bem cuidado, e essa criança manifesta vontade de trocar a guarda do guardião atual para você, o ideal é esperar até esses 12 anos. Porque com 12 anos a criança vai ter essa maturidade, já vai conseguir se expressar para o judiciário por intermédio dos nossos peritos e vai conseguir ser auferido melhor o que está acontecendo. E, muito provavelmente, constatado aí que a criança, o desejo é legítimo e é bem fundamentado, você pode sim conseguir a guarda da criança, ok? Então é isso. Nosso vídeo de hoje foi esclarecendo sobre se a criança tem este poder de decisão ou não. Então a gente já viu que ela tem um poder de opinião bem forte a partir dos 12 anos, ok? Qualquer dúvida, estou à disposição, pessoal. Tchau, tchau. Tenham um ótimo dia.